Livro de Lucas, capítulo de número 13. Vamos falar de uma parábola aí. Versículo de número 6 ao versículo de número 9. Lucas, capítulo 13. E vamos falar aí sobre a vinha, o dono da vinha e o vinhateiro. Um nome assim um pouco diferente, mas bem, a gente vai tirar algumas lições importantes para nós aí. E eu quero meditar com você sobre alguns pontos importantes e falar um pouco também de algo que nós queremos extrair dessa lição hoje no dia de ceia, principalmente para que a gente possa meditar e aprender mais do Senhor. Quem encontrou, diga aleluia. Se você não encontrou, a gente espera. A gente também vai ler daqui. Lucas 13, verso 6 ao verso 9. Olha o que diz o texto. Esquecemos aí as crianças, por favor, as crianças. Perdão aí as crianças. Pode vir aqui à frente, enquanto você encontrou aí, por favor. Todas as crianças aqui à frente, vem aqui. Eu não posso esquecer as crianças, pode vir. Venha. As crianças, vem mamãe, isso. Cadê as crianças? As outras estão com vergonha? Vamos já orar por elas. Algumas já desceram para o Kids. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos orar por esses pequeninos. A tua palavra diz que de tais é o reino dos céus. E nós somos gratos pela vida deles, Senhor. Eu quero pedir sobre a mente deles. Leva a mente deles cativas ao Senhor. Que eles sejam abençoados por Ti a cada dia. Senhor, que essas crianças sejam a cada dia abençoadas. Guarda eles, Senhor, na escola. Guarda eles, Senhor, na casa. Livra eles, Senhor, de toda situação adversa. Onde eles passarem, onde eles forem, a mão do Senhor esteja com eles. E eu abençoo, Pai, que a aula ali, agora de manhã, os professores possam ministrar sobre o coração e o espírito deles, em nome de Jesus. Amém? Que eles sejam abençoados. Vamos lá, Lucas capítulo 13, verso 6 ao 9, vai dizer assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele tinha o que plantado na vinha? Uma figueira. E foi procurar nela o que? Fruto. E não achando, verso 7, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente, que está ocupando espaço, mandou cortar. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e possa colocar esterco nela. Verso 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois eu mandará cortar. E ele ensinava no sábado, numa das sinagogas. É até o verso 9 só. E ali o Senhor está mostrando através dessa lição, que chega o dono, ele dá uma ordem, que aquela figueira não dava fruto. O dono dá uma ordem, que ele manda o quê? Cortar. E o vinhateiro, que estava cuidando dela, pede e intercede por ela, falando o quê? Dá mais uma chance. Deixa eu cuidar dela durante quanto tempo? 1 ano. Veja bem, ele estava ali, ele poderia dizer: realmente vai me dar trabalho, mas eu quero cuidar dela. Dá mais uma chance, dá uma oportunidade. Pai, nós queremos orar agora, mais uma vez, e pedir ao Teu Espírito Santo, que tudo aquilo que nós vamos ouvir agora, o Senhor venha ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito, para que possamos aprender de Ti. Entendemos que a Tua palavra ela é revelada. E tudo aquilo que o Senhor tem a revelar a nós, vem abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos aprender de Ti e ser ensinado através da Sua palavra. É essa palavra que nos traz luz, que nos traz direção, que nos traz resposta. É essa palavra que nos conduz, que nos dá direção a cada dia. Senhor, abra a nossa visão espiritual, porque nós não andamos só por sonhos, nós andamos por revelação. E a Tua palavra nos direciona a cada dia, em nome de Jesus. Tome o teu assento. Queridos, esse texto é uma parábola contada por Jesus, que fala sobre arrependimento. Foque aqui.
Você já ouviu várias pregações sobre esta parábola, com certeza. Na sua grande maioria ficou claro que o dono da vinha representa o Deus Pai, o vinhateiro, Jesus Cristo, e justamente é a figueira que é cada um de nós. Mas eu convido você a olhar por uma outra perspectiva. Que perspectiva, pastor? A parábola é conhecida como a figueira estéril. Veja bem, Jesus falou a respeito do dono da vinha que foi verificar a figueira ali plantada. Olhe bem, ele procurou frutos, mas não achou. Era o terceiro ano que a figueira não produzia nada. Por isso ele ordenou ao empregado que cuidava daquela figueira, daquela vinha, que a cortasse, porque ela ocupava espaço inutilmente. Ou seja, a paciência do dono se esgotou. Na leitura da nossa atenção, nos chama a atenção o secundário, justamente, que fez a figueira no meio da vinha. Veja bem, uma figueira no meio de uma plantação da vinha, no Oriente Médio, no Oriente Antigo, era comum a presença de outras plantas. Não atrapalhava ali aquela plantação. Para nós, gera certa estranheza. Mas não era estranha a presença da figueira ali. A figueira era a árvore comum em Israel. Jesus usou a figueira em diversos momentos para ensinar várias lições, justamente aos discípulos. Você já percebeu que tudo que é estranho chama a atenção? Chama ou não chama? A gente tem a tendência a olhar. Então o que acontece? Por esse motivo, fiz questão de dizer que não é estranho a presença da figueira no meio da vinha. Assim, a nossa atenção não estará voltada apenas para a figueira. Por fato de darmos o título da parábola, figueira estéril, e pela estranheza da figueira estar plantada no meio da vinha, a nossa atenção se volta para ela. Corremos o risco de não nos atentarmos para o que está no meio e nem ao redor. Então, o dono da vinha, o vinhateiro, se o foco estivesse apenas na figueira, dificilmente notaríamos que o dono da vinha tinha dado a ordem. Mas veja bem, mesmo que note, não dará a devida importância. Quero chamar a sua atenção para o dono da vinha e para o vinhateiro. Veja bem, a parábola diz, um homem tinha uma vinha e que estava plantada uma figueira. Não se trata de um acidente, não foi um acidente, não foi uma semente que caiu no chão e germinou. A figueira foi plantada com um propósito. Quem planta, nutre, e a expectativa é que aquele que plantou também espera que aquele que foi plantado gere frutos. Quando os frutos não vêm, o sentimento é de frustração. Esse homem foi procurar frutos na figueira e não achou nenhum. Então, porque a árvore dava frutos, ele ordenou ao vinhateiro que cortasse. Se ela não estava dando fruto, a ordem é o seguinte, não produz, corta logo. Por que deixá-la inútil ali na terra? É interessante que nós temos o ato do imediatismo. Logo a gente olha, não dá certo, corta. Não frutificou, tira. Você não presta, você não fluiu, tira. Tudo aquilo que a gente olha assim, a gente já quer logo tirar de cena. Nós não temos paciência com o processo. Nós queremos logo tirar de cena tudo aquilo que a gente acha que não vai dar certo. Se a gente observar, nós agimos como esse dono da vinha, muitas vezes das nossas atitudes. Você já imaginou se Deus agisse assim conosco? Quantas coisas você planejou que não deu certo e que frustrou na sua vida? Quantas vezes você foi agir e você plantou no seu coração processo e que não fluiu, e que se Deus tivesse agido comigo e com você da mesma forma, nós teríamos sido poldados. Muitas vezes nós queremos agir com o próximo da forma de polda, mas não temos paciência conosco mesmo. Então, queridos, nos primeiros 3 anos o consumo dos frutos não era proibido o consumo dos frutos. No 4º ano, os frutos eram ofertados a Deus.
Sendo assim, ele estava procurando fruto há 3 anos, então ele não poderia usar aqueles frutos ainda. Só a partir do 5º ano que ele poderia usar o fruto. Então, se o judeu fosse olhar, aquela árvore ainda estava dentro do prazo. Mas o dono já estava julgando que aquela árvore tinha perdido o prazo de validade e já deu ordem para podá-la. E assim somos nós também. Ouvimos sempre que Deus tem que ter paciência comigo, mas jamais com o próximo. A paciência comigo tem que ser comigo, com o outro não. Deus demorou 30 anos para me salvar, com o outro ele é cabeça dura. Comigo, Deus demorou 20 anos para me salvar. Com o outro, ele não quer nada com Jesus. A gente sempre pesa na balança e Deus tem que ser paciente comigo, Deus tem que me amar, Deus tem que ser bom comigo, mas com o outro jamais. Lembra de uma parábola que Jesus vai e perdoa uma dívida gigantesca de um cidadão? E quando ele sai dali da dívida, ele vai lá e o outro tem uma dívida pequenininha com ele, e ele não perdoa a dívida? Assim somos nós. Muitas vezes Deus está nos perdoando uma dívida gigantesca, mas quando nós vamos praticar o que Deus fez conosco, nós não temos a mesma paciência. Nós não colocamos o mesmo amor e a mesma balança. Queridos, mas o que fazer quando a paciência se acaba? A resposta é: tente mais uma vez. Tente de novo. Quando se tiver esgotado toda a possibilidade, tente mais uma vez. O dono da vinha disse: já faz 3 anos que venho procurando frutos nessa figueira e não acho. Qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Corte. Sabe aquele momento que você está disponível e disposto a jogar tudo para o alto, porque não tem mais expectativa, não tem mais esperança? O que não tem mais esperança, o que não está mais olhando e acha que vai estar tudo acabado, olhamos para a circunstância e dizemos: eu desisto, não há mais nada do que fazer. O dono da vinha olhou para a figueira e disse: eu desisto, eu não tenho mais paciência, não tem mais jeito, isso aqui está acabado. É nesse momento que o vinhateiro entra em cena e vai dizer para você: Senhor, deixa mais um ano. Tem alguém que vai entrar e vai dizer: eu vou cuidar, eu vou colocar adubo, deixa mais um tempo, ainda tem esperança. Antes do Senhor cortar, tem alguém que vai colocar adubo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem gente que está dizendo: é o fim, e tem gente que está dizendo: ainda tem esperança, e eu ainda posso ver o milagre. Tem gente que está dizendo: está acabado, e tem gente que está dizendo: eu ainda acredito que Deus pode fazer milagre. Tem gente que olhou e disse: como que está plantado ali? Por que está ali? E tem gente que está olhando e está dizendo: foi Deus que plantou ali, não é acidente. Não foi um pássaro que jogou, não foi um acidente que colocou, foi Deus que colocou ali. E tem alguém que vai cuidar, vai colocar ali o adubo certo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Sempre vai ter alguém que Deus vai colocar do teu lado, que vai interceder pela tua casa, que vai interceder pela tua vida, que vai interceder pelo teu casamento, que vai interceder pela tua família, que vai interceder pela sua história, que vai interceder pelo teu irmão. Tem gente que está dizendo: está perdido, e Deus está dizendo: dá mais um ano apenas. Talvez está dizendo: está acabado, e Deus está dizendo: um ano apenas, eu vou cavar, vou colocar o esterco ali, vou colocar o adubo certo, e vai germinar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem hora que a gente pensa que acabou. Querido, aprendo que quando a paciência acaba, e não tenho mais força para continuar esperando os frutos, eu preciso de ajuda. O que está faltando hoje é as pessoas pedirem socorro. O que está faltando hoje é as pessoas gritarem por socorro. As pessoas hoje não estão gritando mais, as pessoas estão tomando atitudes e não pedem ajuda mais. As pessoas estão hoje, pelos sentimentos temporários, estão tomando decisões eternas.
As pessoas, por sentimentos temporários, estão tomando decisões eternas, aonde muitas vezes não analisam o que isso pode causar no futuro. Você precisa entender que situações que vocês podem passar no presente não querem dizer que vai meu irmão, dar decisões futuras para você. Se você hoje paralisar e dizer: Senhor, me ajuda, me traz luz, me traz graça, me ajuda, me põe alguém na minha vida. Deixa eu te falar, aquela ali era uma planta, sim ou não? O que estava ali no meio da figueira? O que estava ali, gente, no meio daquela plantação? Que não pertencia ali? Não tinha ali uma planta? Não pertencia ali, mas foi plantada ali. Mas não tinha um vinhateiro para cuidar? Deus também vai colocar alguém para cuidar de você. Deus também vai colocar alguém para cuidar da sua vida, da sua família. Deus também vai colocar alguém para cuidar da sua casa. Deus também vai colocar alguém para cuidar dessa situação da sua vida. Deus vai colocar alguém, talvez você está distante de alguém, intercedendo por alguém que você nem imagina. E Deus vai levantar um vinhateiro e vai dizer: não se preocupe, eu vou cuidar daquilo que você precisa, e o meu nome vai ser glorificado. Muitas vezes a gente não tem dimensão, mas sabe o que a gente quer fazer? A gente quer tomar atitudes. A gente prefere sair cortando, tomando atitudes, sem pedir direção. O que a gente precisa? Aprender a depender de um Deus que tem resposta para a nossa vida. Queridos, a minha figueira só está precisando de cuidado. A sua precisa de cuidado? Quem entende que a sua figueira precisa de cuidado? Ei, quem entende que a sua figueira precisa de cuidado? Se a sua figueira precisa de cuidado, então a falta de frutos não é indicativo que tem algo de errado. Não é indicativo que a falta de fruto vai estar fazendo com que você morra ou que corte a sua vida. Reconhecemos que a necessidade de ajuda na figueira só está precisando de alguém que nos dê força, que escave a nossa vida ao nosso redor, porque muitas vezes a gente está se julgando. Veio na nossa mente: se não está dando certo, eu vou cortar, e se não está dando certo, joga fora. Hoje está tudo descartável. Irmão, você compra um aparelho eletrodoméstico, eu não sei você, mas lá em casa, já em um ano, 2 eletrodomésticos, um liquidificador em um ano. Você compra um eletrodoméstico hoje, parece que já tem prazo de validade. Antigamente você comprava um eletrodoméstico, durava, gente. E aí, se você vai mandar arrumar, sai mais caro mandar arrumar do que comprar outro. Eu não sei para vocês, mas você compra um eletrodoméstico hoje, é igual bateria de carro. Você compra a bateria de carro, você vai lá na loja, qual o tempo? Eles colocam lá 1 ano e meio de garantia. Quando dá 1 ano e 5 meses, a bateria já começa a dar problema. Quando dá 1 ano e 7 meses, a bateria estraga. Aí você chega lá: não, está na garantia. Não, acabou, mês passado. Ela já tem um prazo até para estragar. 1 mês depois ela já estraga. Antigamente você botava um carro, vendia o carro e a bateria ficava. Era assim ou não era? Agora não, quando você pensa, já acabou. Aí você compra um negócio, o produto estragou. Assim são as amizades hoje. Ela tem prazo de validade, as pessoas não dão valor mais. Os amigos hoje estão com você por interesse, até você ficar bem. Hoje os relacionamentos são por interesse. As pessoas hoje não dão valor mais às outras pessoas. Antigamente as pessoas valorizavam as amizades. Antigamente a gente estava junto, era junto. Hoje não, irmão. As pessoas não têm mais relacionamento. Relacionamento hoje, irmão, quebrou hoje, compra outro, investe em outro. Hoje não, irmão. A gente precisa entender que isso precisa a gente valorizar. Queridos, temos uma figueira que não dá fruto e 2 comportamentos bem distintos. O dono da vinha quer cobrar o vinhateiro que cuida, o dono e o servo. Sabe o que eu quero aqui aprender com isso? Pare de se comportar como aquele que cobra e comece a se comportar como aquele que cuida. Nós temos que ser uma igreja que cuida, não que cobra. Nós temos que ser uma igreja que se importa. Cadê o irmão? Não é olhar para o irmão: está desviado, irmão? O que foi, irmão? Está longe, irmão? Estava pecando, irmão? A gente já olha para os irmãos, já cobrando os irmãos. A gente já liga para os irmãos, perguntando: irmão, está tudo bem, irmão? O que foi que você fez, irmão?
A gente tem que ajudar. Em vez de estender o braço, o dedo e apontar, estende a mão e põe de pé. Não liga para o irmão cobrando, estende a mão e coloca o irmão de pé. Para de ficar questionando, nós não temos que perguntar. Nós temos que ser uma igreja que põe o irmão para cima. Nós temos que ser um irmão que diga para o irmão: ei, irmão, estou contigo e não abro. Irmão, não é apoiar pecado. Amar não é apoiar pecado. Eu posso amar o meu irmão sem apoiar pecado, mas eu posso botar o meu irmão de pé e direcioná-lo. Sim ou não? Eu posso direcioná-lo, porque é mais fácil guiá-lo e direcioná-lo no caminho eterno do que apoiá-lo no erro. Porque talvez tem gente que não está conseguindo sair do erro, porque está precisando de alguém que adube ele. Porque hoje é assim, ó, pecou, joga fora. Errou, joga fora. Errou, e a igreja é a própria que apoia, muitas vezes para jogar fora. Tem gente que já está com a pedra. Quem é que está errando? Eu sou o primeiro, eu já estou com a tesoura de Jeová. Pecou, a gente já corta. E a gente precisa entender, querido, eu não sou o dono da vinha. Eu sou o vinhateiro. Pode vir para cá, porque nós não vamos te cortar, nós vamos te ajudar a permanecer de pé. Deus ainda vai te dar mais um ano para você ainda se fortalecer, e nós vamos colocar adubo na tua vida, e você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai ter chance de permanecer firme no Senhor, entendendo que Ele é a tua força, Ele é a tua bagagem, Ele é o teu sustento, Ele é quem te dá chance de você olhar para você e dizer: eu estou tendo oportunidade de vencer, de olhar para cima, eu não estou preocupado. Pastor, aqui pode pecar? Pode, irmão, você pode pecar, desde o dia que você entender que esse pecado vai trazer consequência para você. Você vai pagar o erro. Pastor, pode pecar? Pode, é você que vai pagar, eu não vou pagar. Porque você está tendo chance de sair dele. Você está tendo chance de sair do pecado. Nós vamos colocar o adubo. Agora, quem está tendo chance de sair desse erro é você. Sim ou não? Você está tendo chance. Nós estamos te dando a palavra. Nós estamos te cuidando de você. Nós estamos mostrando para você. É tempo de sair. É tempo de olhar. É tempo de você enxergar o novo. É tempo de você ver. É tempo de você enxergar o que Deus tem para a tua vida. Nós queremos botar adubo em você, para que você se fortaleça, para que você entenda que é tempo de gerar frutos. E fruto digno de arrependimento. Para isso, querido, pare de se comportar como aquele que cobra e comece a se comportar como aquele que cuida. Pare de se comportar como o dono da vinha e passe a se comportar como servo, como aquele que frutifica. Ei, você tem tido o direito de cobrar. Você pode ter o direito de cobrar, mas há momentos que você vai ter que ter o direito de passar a entender que você não cobra mais. Você vai cuidar. Você é um filho de Deus. E Deus teve paciência comigo e teve paciência com você. Sim ou não? Como você tem se relacionado com sua esposa, maridos? Como você tem se relacionado com sua esposa? Como aquele que só cobra ou como aquele que cuida? Como o dono da vinha ou como servo? Mulheres, como que você tem se comportado com seu esposo? Como aquela que cobra ou como aquela que cuida? Como dona ou como serva da vinha? Filhos, como você tem se comportado com os pais de vocês? Porque hoje está cheio de dono de vinha. Os filhos já são donos. Eles estão cobrando. E eles estão querendo cortar os pais. Eles agora nem cortam. Eles agora deletam. Não curte mais. Tira lá do Face. Não entra mais. Então, você está se comportando como quem? Como quem curte ou quem realmente ajuda? Nós precisamos nos posicionar. Bem, irmão, você que é irmão da igreja, irmão de igreja que não fala com irmão. Ei, que mundo é esse, que céu é esse, que esse irmão vai, que não fala com o outro? Não, pastor, eu cortei. Cortou? Jesus também vai te cortar. E naquele dia ele vai dizer: eu não te conheço. Pastor, estava na igreja. Estava. Frequentava o culto. Estava. Você vai dizer: eu sou dizimista. Ele vai dizer: não te conheço.
Pastor, não te conheço. Porque lá ele não vai ser nosso advogado, lá ele vai ser o nosso juiz. Aqui ele está sendo o nosso advogado, e ele está nos dando chance agora. Porque Jesus agora, ele está sendo o nosso viateiro. Hoje é dia de pedir perdão, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia da gente entender que eu preciso perdoar assim como ele me perdoou. Hoje é dia que ele está botando adubo na nossa vida, hoje é dia que ele está nos dando chance para a gente olhar para nós e dizer: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso ser um crente melhor, o Senhor está me dando chance como está dando para o meu irmão. Eu preciso também, assim como o Senhor me perdoou, o Senhor teve paciência comigo, o Senhor teve paciência. Com quem aqui Jesus foi paciente, irmão? Jesus deve estar olhando e falando lá do céu assim: aquela ali, aquele ali, meu filho, não foi um sangue, não derramei um balde. Irmãos, respondeu o vinhateiro: Senhor, deixa-me cuidar dela. Eu cavarei uma vala ao redor dela e adubarei. Precisamos adubar os nossos relacionamentos para que eles possam dar mais frutos. Precisamos adubar os nossos relacionamentos para que eles possam dar mais frutos. Precisamos adubar os nossos sonhos para que eles possam frutificar no Senhor. Precisamos adubar nossa vida espiritual para que eles possam dar mais frutos. A gente só fala de sonhos, a gente só fala de conquistas, mas eu tenho visto crentes ultimamente que a vida espiritual deles, eles não têm se preocupado. Eu tenho preocupado, irmão, com o tipo de igreja que a gente está formando. Hoje é só conquista, é só vitória. Crentes que não leem Bíblia, crentes analfabetos espirituais. Dá para ver o tipo de infernautas que a gente tem. Não é internautas, porque os crentes estão brigando na internet. Crente falando de crente. E ainda tem uns que ainda vai lá e põe se um da fêmea botar lá, nós vamos conversar. Crente, nós temos que ter posição. Qual a sua posição, pastor? O senhor é esquerda ou é direita? Eu sou do alto. Eu sou do alto, irmão. Eu sou de cima. Lembra da mulher? O senhor é do onde? Do norte ou do sul? Eu sou de cima. Irmão, nós temos que ser do alto. O senhor está dizendo sobre política, eu não estou falando sobre política, eu estou falando, irmão, de posição. Tem hora que a gente tem que entender o nosso posicionamento, onde nós temos que orar e entender sonhos. Tem gente que sonha, mas tem gente que revela. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus está precisando de homens que se revelem diante daquilo que Deus precisa fazer nessa nação. Deus está precisando de pessoas que amem de verdade. Nós não estamos precisando atacar, nós estamos precisando amar e orar para que Deus possa se revelar nessa nação. Nós estamos precisando viver. Deus vai se manifestar, mas Deus precisa fazer algo. Nós precisamos buscar em Deus, ser uma igreja que se una, não que se divida, ser uma igreja que some e não que venha se repartir. Querido, precisamos adubar os nossos relacionamentos pessoais. Não adianta eu pregar para você e minha casa ser dividida. Não adianta eu pregar para você e os meus filhos serem divididos. Não adianta eu mostrar uma coisa aqui no altar e não estar vivendo no meu lar. Não adianta eu mostrar para você e ser aqui no nosso meio dividido. Nós precisamos adubar o nosso relacionamento. Precisamos adubar a nossa vida. Ter mais amor e mais cuidado. Para os nossos sonhos é preciso de adubo, dedicação, trabalho. Para a nossa vida espiritual, o adubo é a oração e a palavra de Deus. Quanto tempo você está investindo na sua vida de oração? Quanto tempo você está investindo na sua busca com Deus? Qual o tempo que você está tendo do seu devocional? Quanto tempo você tira para Deus no seu dia a dia?
Hoje, se você buscar, a pessoa passa 5, 6 horas no Instagram, a pessoa passa 5, 6 horas. Se você aqui, meu irmão, você pode vir aqui no seu telefone, ele vai dar quanto tempo você passa no seu celular. Mas muitas vezes a pessoa não é capaz de tirar 10 minutos e ler uma Bíblia. Se você não é capaz, irmão, põe a Bíblia falada, vai ouvir a Bíblia, vai meditar. Meu irmão, estamos chegando ao fim dos tempos, e hoje estamos aí cheios de pessoas que estão ensinando coisas erradas, e as pessoas não meditam nisso. Você precisa entender, adubar, precisa saber que tipo de fertilizante, que tipo de adubo você precisa colocar, senão a gente coloca a coisa errada também. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Escute isso: a terra é dele, a semente é dele, o crescimento é dele, mas o cultivo é nosso. Ele dá o crescimento, Ele dá a terra, Ele dá a vida, mas quem vai dar o cultivo é eu e você. Nós vamos ter que fazer o cultivo acontecer. Mas o que nós estamos fazendo? Eu estou aqui na igreja, eu faço o meu papel, mas não busco mais lenha. E a gente se julga, a gente se ataca. Queridos, eu preciso entender, não reclame da colheita que você não plantou. Não colha frustração por não ter semeado cuidado. Porque quem não cuida, colhe. Quem serve, frutifica. E quem ama, permanece. Quem este mês não plantar nada, não vai colher nada. Eu quero começar esse mês declarando para a sua vida: aproveite esse mês de setembro, hoje é a ceia. E comece declarando: eu estou disposto a começar diferente. Eu vou amar mais, eu vou plantar mais, e eu vou ser, em vez de ser o dono da vinha, eu vou se tornar o vinhateiro. Aqueles que Deus colocar para mim amar, eu vou cuidar deles. Aqueles que Deus colocar na minha vida, eu vou cuidar deles, porque eu vou ter adubo para oferecer, para o nome do Senhor ser glorificado. E talvez tem gente que Deus colocou na tua vida, que tu está doido para jogar fora, e essa pessoa é o que Deus está gerando na tua vida, para você ser mais paciente. Se Deus faz com que Ana jogue fora a Penina, ela não gera Samuel. Talvez Penina está na tua vida, para você gerar um profeta. Se Davi tira Saul da sua vida, ou mata Saul, ele não se tornaria o rei de Israel. Tem coisa na nossa vida que a gente precisa entender, que existem processos. Cuide do que Deus colocou em suas mãos. Cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide da sua vida espiritual, cuide da promessa que Deus colocou com você. Quando cuida, Deus faz crescer. Pare de cobrar e comece a cuidar. Não seja dono, seja servo. Não cobre, mas transforme com amor. Deus transforma a gente primeiro. A gente quer transformar o outro, mas muitas vezes não quer ser transformado. Muitas vezes a gente está orando: transforma, Senhor, meu filho. E Deus está usando teu filho para te transformar. Transforma, Senhor, meu marido. E Deus está dizendo: eu estou usando teu marido para te transformar. Transforma, Senhor, meu irmão. Aí Deus está dizendo: eu estou usando teu irmão para te transformar. Porque nós precisamos ser transformados, sim ou não? Existem processos que Deus está fazendo em nós. A gente está orando pelo outro e não está entendendo que Deus está trabalhando em nós. Agora eu preciso ser paciente e orar para que Deus ajude, para que eu não coloque fora o que Deus precisa fazer em nós. E eu quero caminhar para o fim dizendo a você: você está sendo dono ou vinhateiro? Você está disposto a cuidar ou a cortar? Você está disposto a passar pelo processo e deixar ainda mais um ano? Ou acabar com tudo? O processo dói. Mas tudo aquilo que Deus permite é para que o nome dele seja glorificado.
Tem coisas que parece ser muito mais fácil. Acaba. Põe um fim. Vamos botar um ponto final. E quando a gente olha, a gente ama, a gente cuida. Falando como pastor, tem coisas que a gente olha e fala, meu Deus, e essa ovelha, Senhor, não é mais fácil cortar, jogar fora? Tem ovelha que você cuida, mais um ano, de repente se torna um dos obreiros mais leais da casa do Senhor. Lembra Davi? Davi vai para a caverna de Adulão. Chega lá, quais eram os tipos de homens que estavam lá? Endividados, problemáticos, homens que estavam lá. Quando Davi chegou lá, ele foi contaminado ou ele contaminou os outros? Ele chegou lá, ele transformou aqueles homens, e aqueles homens se tornou guerreiro de Davi. Se você continuar lendo, você vai observar que aqueles homens se tornam valentes de Davi. E você acha que quando Davi chegou lá, eles não foram fazer reclamações para Davi? Você acha que quando chegou lá, eles não foram falar os problemas para Davi? Você acha que quando Davi ouviu, Davi não pediu para Deus para ser o vinhateiro da vida deles? O problema é que a gente escuta os problemas, mas não tem paciência, porque a gente quer escutar que as pessoas escutem os nossos. Tenham paciência conosco. Mas nós não queremos ajudar o outro que está conosco. Todos aqueles homens que estavam dentro da caverna, saíram da caverna e se tornaram valentes. Eu declaro, irmão, que todos aqueles que estão caminhando na tua vida, e que estão frustrados, e que estavam decepcionados, vão se tornar guerreiros na sua caminhada, vão te apoiar na sua caminhada, vão sair de frustrados, para produzirem frutos, na mão do Deus Todo-Poderoso. Eu declaro que assim também como Deus teve paciência comigo e com você, Deus também vai ter paciência com o meu próximo, e vai nos ensinar a ser uma igreja que cuida, porque Deus vai te colocar pessoas que você vai cuidar delas, vai colocar seu irmão, vai colocar o seu parente, mas também vai colocar pessoas que vão estar ao seu lado aqui na igreja, e você vai cuidar dessas pessoas, e você vai entender essa mensagem um dia, você vai entender, Deus, por que o Senhor me trouxe para cá? Porque aqui é uma igreja que restaura, e o Senhor me trouxe para cá porque eu vou ser restaurador de vidas, e direcionador de gerações. O Senhor me trouxe para cá porque eu sou capaz de restaurar vidas. O Senhor me restaurou, o Senhor está me restaurando, e vai direcionar vidas através da minha vida. Só pode restaurar quem é restaurado, sim ou não? Se você está sendo restaurado, eu quero te dizer, você vai ser uma fonte de milagre. Você também vai restaurar pessoas, e através da sua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Entenda que as pessoas vão começar a chegar perto de você, e ao chegar perto de você, pessoas vão entender, não vai entender, vai dizer, você tem algo diferente, você é diferente, você carrega um brilho diferente. Aí você vai olhar e vai dizer assim, cara, o que é? Aí você vai entender, é a graça de Deus, é a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quem carrega a presença de Deus, quem quer estar perto de pessoas curadas, é curado, é restaurado, tem milagre, tem um sorriso diferente. Eu não estou falando, pastor, não vou ter problema, não falei isso. Você vai ter problema, mas você vai saber administrar os problemas. Os problemas não vão tomar conta da sua vida do lado de fora. Os problemas não vão ser problemas aqui fora, porque você vai entender que esses problemas vão ser administrados aqui dentro. Porque você confia num Deus que é a sua resposta, e você vai transmitir um coração alegre. Quem estiver perto de você vai entender que você é uma pessoa curada, restaurada, e o nome do Senhor vai ser dimensionado sobre a tua vida, e você vai dizer, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Senhor, me dá mais um ano para me cuidar dessa pessoa, me dá mais um tempo, porque eu vou cuidar dela, e ela vai dar fruto, e o teu nome vai ser glorificado. Senhor, me ajuda, Senhor, dá mais um ano para mim, Senhor, porque eu só preciso de um tempo, para que o Senhor possa restaurar o meu casamento, a minha casa, o meu filho, a minha família, a minha história. Dê um tempo, Senhor, e o teu nome será bendito. Eu te agradeço, Senhor,
Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Fique de pé. Pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Do que os olhos podem ver, queres meu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência. Mais que uma canção eu te darei, mais que uma canção eu te darei. Não é o que queres de mim, mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência. Abre os seus lábios, declare. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu quero orar. E quero orar por pessoas que estão aqui, estão declarando: eu preciso de ajuda, pastor. Eu preciso de ajuda. Eu estou meio confuso. Eu preciso de orientação. Eu preciso que o Senhor, Deus, me direcione. Eu preciso que o Senhor me traga luz. E eu sei que há pessoas aqui. Deus não me trouxe essa palavra por acaso. Eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que talvez estavam perdendo a paciência e já estava próximo a tomar decisões de cortar. E você talvez hoje precisa de orientação sobre decisões que você precisa tomar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai rápido, nosso tempo não espera, irmão. Eu preciso orar pela sua vida. Venha. Você que precisa de ajuda, eu quero aqui, desse lado. Você que precisa de ajuda, aqui. Você que precisa de ajuda, aqui.
Você que está... Decisões. Você que está na sua cadeira aí, estenda a sua mão para cá. Irmão, não tenha vergonha de vir à frente. São decisões que podem marcar sua eternidade. São coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente precisa. E aqui eu sei que há pessoas aqui, ó. Nós vamos colocar conselheiros. Nós vamos precisar aqui de conselheiros para ajudar pessoas. Nós vamos precisar pedir para pessoas marcarem. Nós vamos marcar para ver se pessoas, uma palavra, uma orientação vai mudar destino. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, eu vou pedir agora, Maria Rita, faça essa oração, nós vamos orar agora. Eu quero que você estenda a sua mão e nós vamos orar. Senhor, traga agora luz, traga agora a direção. Pai amado, neste momento nós apresentamos os teus servos aqui na frente. Pai, eles estão aqui reconhecendo que precisam de Ti. Eles precisam, Senhor Jesus, da Tua luz. Eles precisam da Tua direção. Eles estão aqui porque reconhecem que sem Ti eles nada são. Pai, venha trazer, Senhor Deus, clareza na vida deles. Aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser adubado, Senhor, que nessa manhã eles recebam de Ti. As pessoas que estão aqui, Pai, precisando, pedindo um direcionamento, porque precisam de decisão na vida delas. Elas estão aqui também porque reconhecem o Teu senhorio na vida delas, ó Pai. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, ao coração de cada um aqui que está presente, que está aqui na frente, se colocando. Fala conosco, Deus, nessa manhã, uma manhã de libertação. Precisamos de uma chance Tua, Pai. Precisamos de um direcionamento, Pai, porque de Ti é que vem a verdade para as nossas vidas. Nessa manhã, nós cremos que algo diferente o Senhor já fez nas nossas vidas, em nome de Jesus. És tu, Jesus, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Segura aí. Vocês que estão aqui, ó, que precisam de ajuda, escute. Se vocês confiarem, no final, nós vamos estar ali, ó, naquela mesinha. Eu quero pegar o nome de vocês. Nós vamos montar um time. Nós temos um time e nós queremos atender vocês. Se vocês confiarem, de sentar, a gente quer ouvir vocês. Pode? Vocês, porque muitas vezes uma decisão, uma fala muda destino, muda ou não muda? Talvez vocês possam sentar e falar, ó, o que aquele dia Deus falou comigo? A minha decisão, a minha ajuda é nisso aqui. E a gente talvez pode ajudar vocês a clarear em muita resposta, tá? Então no final, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 pessoas aqui que a gente vai esperar vocês ali, tá bom? A gente vai pegar nome e telefone, a gente vai marcar com vocês, a gente vai montar um time de homens e de mulheres. Homem vai atender homem, mulheres vai atender mulheres, e a gente vai atender vocês, ok? Volte para o seu lugar, Deus abençoe vocês.